No vermelho? Ah, sim. Então, muito boa tarde a todos, caras e caros colegas. Uma saudação especial ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Temos condições para dar início à nossa audição e é isso que passaremos a fazer de imediato. Relembro que o Sr. Secretário de Estado, de acordo com a grelha aplicável a este tipo de audições, terá uma intervenção inicial até 15 minutos. Seguir-se-ão perguntas e respostas dos grupos parlamentares e respostas do Sr. Secretário de Estado, obviamente, de 9, 8, 7 e 3 minutos, respectivamente, consoante a dimensão do grupo parlamentar. E assim sendo, Sr. Secretário de Estado, é com todo o prazer que lhe dou a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sras. E Srs. Deputados. É um prazer estar novamente aqui convosco, exatamente a uma semana do Dia da Europa, o dia 9 de maio, que celebraremos na próxima terça-feira. Há precisamente um ano, no dia 2 de maio de 2022, estava também aqui, perante vós, naquela que foi a minha primeira audição perante esta Comissão Parlamentar. Nessa ocasião, pude salientar os 3 eixos fundamentais da política europeia seguida pelo atual Governo. Mais respostas europeias para problemas europeus, mais Europa em Portugal e mais portugueses na Europa. No primeiro eixo, de mais respostas europeias para problemas europeus, há um ano assinalava aqui a reação firme e determinada da União face aos atos de agressão cometidos pela Federação Russa e a solidariedade coletivamente manifestada para com o estoico povo ucraniano. Desde então, foram já adotados 10 pacotes de sanções, aprovados e enviados sucessivos pacotes de ajuda financeira, militar, material, política e humanitária à Ucrânia e milhões de refugiados foram acolhidos em todos os Estados-membros, designadamente em Portugal, onde cerca de 60 mil pessoas fugindo do conflito obtiveram o estatuto de proteção temporária. É este esforço que iremos prosseguir, mostrando a unidade da Europa e a nossa vinculação a uma ordem internacional baseada em regras e assente nos valores da Carta das Nações Unidas, como hoje mesmo, creio que o Presidente desta Assembleia, acompanhado por um grupo de parlamentares, também frisará em Kiev. Por isso, em breve, iniciaremos também a discussão já de um 11º pacote de sanções e, naturalmente, continuaremos a apoiar a legítima defesa da Ucrânia perante a invasão ilegal do seu território e face aos crimes de guerra e outros cometidos pela Rússia. Noutro âmbito, há um ano destaquei aqui a importância para os cidadãos europeus e para as futuras gerações dos procedimentos legislativos referentes ao combate às alterações climáticas e à transição verde. Ora, na semana passada, no nosso Dia da Liberdade, curiosamente, tiveram a aprovação final no Conselho da União Europeia 3 componentes fulcrais do pacote Fit for 55. A saber, a reforma e alargamento do sistema de comércio europeu de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, o Fundo Social para as Alterações Climáticas e o mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço. Nesse mesmo dia, assinalou-se ainda o acordo alcançado entre o Conselho e o Parlamento Europeu sobre a iniciativa Refuel EU de descarbonização do setor da aviação e de criação de condições de concorrência equitativas para um transporte aéreo sustentável. Na área energética e também no 25 de abril, a Comissão Europeia aprovou a renovação do mecanismo ibérico que permitirá que Portugal e Espanha continuem com os preços da eletricidade mais baratos da Europa. E entrou em operação a Plataforma Europeia para a Aquisição Conjunta de Gás. Uma outra dimensão em que necessitamos também de respostas europeias robustas diz respeito à proteção social e à necessidade de reforçar o modelo social europeu. Por isso, no final deste mês, de maio, assinalaremos no Porto o 2º aniversário do Compromisso Social do Porto. Nessa ocasião, aí, no Fórum Social, um evento pioneiro de discussão e promoção dos direitos sociais na Europa, que decidimos instituir bianualmente com o apoio da Comissão Europeia. Nessa ocasião faremos um balanço da execução do acordado da nossa presidência e dos progressos na implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, com um especial enfoque no tema das competências, área a que a União Europeia decidiu dedicar o ano 2023. No âmbito do 2º eixo, de trazer mais Europa para Portugal, sublinhei há um ano a necessidade de promovermos um maior conhecimento sobre o modo de funcionamento da União Europeia e um maior envolvimento das instâncias nacionais nos processos de decisão europeus. Como os senhores deputados sabem,
Não só o Conselho de Ministros aprovou no ano passado um conjunto de propostas que enviámos à Comissão Europeia, com vista à sua inclusão no programa de trabalhos desta instituição para 2023, como desde então temos desencadeado um processo alargado de consultas aos parceiros sociais, autoridades regionais e locais e entidades da sociedade civil, com vista a definir a posição nacional sobre os dossiês em negociação, de forma mais atempada, mais informada e mais participada, logo mais legitimada, construindo-se assim um mandato negocial claro e robusto na defesa dos interesses nacionais. Com efeito, tenho vindo a realizar, ao longo dos últimos meses, um conjunto de auscultações, nomeadamente com os parceiros sociais, com os municípios e as freguesias, com as autoridades de supervisão, com associações empresariais, com organizações ambientalistas, com representantes da economia social, com players da nova economia digital e do ecossistema empreendedor, etc., a fim de identificar prioridades, preocupações e orientações estratégicas e de recolher opiniões e contributos sobre os principais diplomas que estarão em negociação nas instâncias europeias ao longo deste ano e que, mais tarde ou mais cedo, se aplicarão no nosso ordenamento jurídico com consequências muitas vezes significativas. Tenho também vindo a promover uma série de debates ao nível da sociedade civil, inclusive nas universidades e politécnicos, um pouco por todo o país, para levar as discussões sobre a atualidade europeia a todo o território nacional, abrangendo o máximo de cidadãos possível. É neste quadro que se insere a iniciativa Europa Aqui, que tenho vindo a organizar à margem dos Conselhos de Ministros descentralizados, no âmbito do programa Governo Mais Próximo, para mostrar que os assuntos europeus não são apenas uma coisa lá de Bruxelas, mas, pelo contrário, em Bruxelas são tomadas decisões que impactam a nossa economia, a nossa sociedade e o nosso território e, portanto, interessam às nossas populações e devem ser discutidas em Castelo Branco, em Faro, em Setúbal ou em Braga, onde estarei justamente amanhã para debater os temas europeus da atualidade com os alunos da Escola de Direito da Universidade do Minho. Por fim, há um ano identifiquei como terceiro eixo a necessidade de termos mais portugueses na Europa. Existe hoje já uma ampla consciencialização de que Portugal é um dos países com maior déficit de representação nos quadros das instituições europeias, em particular no seio da Comissão Europeia. Uma realidade para a qual, como creio que reconhecerão, o atual Governo tem procurado alertar e, mais do que isso, tem tomado um conjunto de iniciativas para corrigir este rumo. Fizemos aprovar e demos início à execução da primeira Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias, cujas medidas permitirão aumentar os nossos quadros nas várias instituições europeias. Neste âmbito, permitam-me que destaque a publicação em breve do regulamento das bolsas Mário Soares, que financiarão estudantes portugueses matriculados no Colégio da Europa, com uma dotação financeira muitíssimo superior à dos anos anteriores. Sublinho também o início dos trabalhos do Centro Nacional de Formação Europeia, com uma ação pública de esclarecimento já na próxima sexta-feira sobre o novo modelo de concursos de acesso às instituições europeias e o arranque, neste mês, do primeiro projeto piloto de formação, preparação para as provas e acompanhamento direcionado dos candidatos portugueses a um concurso da Comissão Europeia, a que seguirá outro no segundo semestre deste ano, de âmbito mais generalista e com mais candidaturas. Senhoras e senhores deputados, se neste último ano muita coisa aconteceu, a verdade é que a instabilidade internacional que todos sentimos obrigou a um constante reajustamento, quer das prioridades europeias, quer do nosso posicionamento perante os temas que foram marcando a intensa, por vezes mesmo voraz, agenda europeia. E importa concluir, em jeito de balanço, que a Europa esteve ao nível da exigência e dos complexos desafios com que foi sendo confrontada. Quer em medidas extraordinárias, de resposta às necessidades impostas pela guerra e seus impactos, quer no avanço de soluções mais estruturadas e estruturais para lidar com os problemas de fundo, especialmente os relacionados com a dupla transição digital e ecológica, a União Europeia deu passos significativos ao longo deste último ano. Basta pensar, aliás, no plano da energia, em que os enormes receios que havia relativamente a este inverno, felizmente não se materializaram, ou pelo menos não se concretizaram os prognósticos mais sombrios. Ao invés, foi possível, num espaço de tempo relativamente curto, diversificar bastante o fornecimento de matérias-primas energéticas à Europa, no âmbito do programa REPowerEU, e acelerar o desenvolvimento de novas fontes de energia, de origem renovável, reduzindo assim drasticamente a dependência e, portanto, a vulnerabilidade face à Rússia. Tal como foi possível dar um novo ímpeto a projetos de interligação energética, de que é exemplo o acordo alcançado entre Portugal, Espanha e França, que desbloqueou o projeto de gasoduto, agora designado H2Med,
e que constituirá um importante canal de exportação de hidrogénio verde e outros gases renováveis produzidos em Portugal. Contudo, se a União Europeia conseguiu responder de modo globalmente favorável às pressões deste ano que passou, a verdade é que os perigos continuam à espreita e há novos desafios que se perfilam já no horizonte europeu. Lancemos, pois, um breve olhar sobre o futuro, equacionando as muitas e difíceis tarefas que temos pela frente. No curto prazo, para além de mantermos o apoio à Ucrânia, na vertente humanitária, material e militar, mas igualmente diplomática, procurando garantir que o resto do mundo compreenda o que está em causa nesta guerra, importa, sobretudo, evitar que a fadiga da guerra se instale nas nossas sociedades. E temos também que começar desde já a preparar o próximo inverno. Mas há também um conjunto de reformas que são de importância capital e de grande urgência, para concluir no curto prazo, isto é, até ao final deste ano. Assim, é essencial que todos os Estados-membros e instituições da União se empenhem na aprovação, até ao final de 2023, da reforma das regras de governação económica, evitando que, quando a cláusula de escape expirar no final deste ano, tenhamos de voltar às regras anteriores, manifestamente desfasadas da realidade atual. Também a aprovação, até ao final do ano, da constituição de um Fundo Europeu de Soberania, que permita designadamente fazer face às ameaças concorrenciais provenientes do Inflation Reduction Act, mas preservando o equilíbrio e a equidade dentro do mercado único europeu. E ainda a conclusão da reforma do mercado da eletricidade, adaptando este mercado ao atual peso das renováveis no mix energético, potenciando uma maior estabilidade e previsibilidade dos preços e desacoplando os preços da eletricidade e do gás. No médio prazo, até o final da atual legislatura europeia, urge avançar e concluir o processo deliberativo em vários dossiês importantes. Na área das migrações, a aprovação dos vários diplomas que compõem o novo Pacto para as Migrações e Asilo. No plano financeiro, a criação de novos recursos próprios da União Europeia. Na União Bancária, a implementação do seu terceiro pilar de partilha de risco, através de um sistema comum de seguro de depósitos. No que diz respeito ao reforço da competitividade europeia e ao aprofundamento do mercado único, que este ano celebra o seu 30º aniversário, a adoção de uma verdadeira e ambiciosa política industrial europeia, em especial no setor das tecnologias limpas ou carbono zero, e a garantia de acesso a matérias-primas críticas, de modo a contribuir para a autonomia estratégica da União Europeia. Mas uma autonomia estratégica aberta ao mundo, para o que importa proceder à conclusão e ratificação de importantes acordos comerciais com os nossos parceiros globais, como, por exemplo, o acordo com o Mercosul. Ao mesmo tempo, urge não descurar as necessidades de reforma de longo prazo, designadamente a preparação para futuros alargamentos, com um processo de reflexão que deve começar desde já sobre as implicações institucionais e financeiras da entrada de novos Estados-membros, ou o reforço da capacidade da defesa europeia, ou ainda a preparação para reagir a futuras crises, designadamente através da criação de um fundo de estabilização permanente com efeitos contracíclicos. Senhoras e senhores deputados, estamos a pouco mais de um ano das eleições para o Parlamento Europeu. E digo pouco mais de um ano, desta forma relativamente imprecisa, pois, como todos os aqui presentes sabem, dadas as reuniões que tivemos sobre este assunto, o Governo tem vindo a batalhar junto dos seus parceiros europeus para que, em 2024, as eleições europeias não se realizem no período estipulado por defeito, isto é, entre 6 e 9 de junho. Como também tive a oportunidade de explicar nas referidas reuniões, a alteração deste período carece de unanimidade entre todos os Estados-membros. E, neste momento, não obstante todos os esforços que temos vindo a desenvolver, não existe ainda unanimidade no Conselho para considerar qualquer data alternativa a estas. Permitam-me desde já agradecer a solidariedade e os contactos que os partidos têm feito junto das respectivas famílias políticas europeias para as sensibilizar para a inoportunidade desta data no nosso calendário nacional. O Governo, pela sua parte, tem-se desdobrado em contactos e efetuado todas as diligências necessárias. E continuará a fazê-lo até ao último momento possível. Fruto da nossa insistência, conseguimos convencer a presidência sueca a não dar já este tema por encerrado, antes continuar a procurar uma alternativa, estando agendada uma nova reunião técnica sobre o assunto para o próximo dia 17 de maio. Até lá, todos os esforços diplomáticos prosseguem, com vista a encontrar uma outra data que possa ser adotada por unanimidade. Em todo o caso, se tal não se revelar possível e as eleições europeias efetivamente ocorrerem no dia 9 de junho de 2024, quero aqui reafirmar que os portugueses poderão, se assim
o entenderem, votar no domingo anterior, em qualquer local do país à sua escolha. Essa possibilidade está devidamente prevista na nossa legislação eleitoral, que se aplica às eleições europeias, e obtivemos já uma confirmação oficial, por parte dos serviços jurídicos do Conselho, de que nada obsta à utilização desta modalidade de voto antecipado em mobilidade nas eleições para o Parlamento Europeu. Estamos ainda disponíveis para estudar e considerar outras medidas que possam minorar os inconvenientes da data em questão e fomentar a participação eleitoral. Acresce que, como todos reconhecerão, é crucial manifestar junto dos portugueses a importância destas eleições nas suas vidas, no nosso dever coletivo, nacional e europeu. Devemos procurar criar todas as condições para que a campanha eleitoral seja esclarecedora e participada e para que se centre efetivamente na discussão dos assuntos europeus e do futuro da União Europeia. Espero poder contar convosco neste esforço, que é conjunto, neste dever que é partilhado, neste mandato democrático que todos consideramos e valorizamos. Encontro-me agora ao dispor para as questões que entendam colocar. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro de tudo, felicitá-lo por a utilização dos 14 minutos e 59 segundos. Portanto, fez, de facto, uma belíssima gestão do seu tempo. Espero que assim suceda com os grupos parlamentares. E, passando então ao período de perguntas e respostas, daria a palavra. O PSD irá usá-la através de dois dos seus deputados, Catarina Rocha Ferreira e Maria Emília Apolinário. Darei a palavra à nossa colega Catarina Rocha Ferreira, em primeiro lugar. Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Ouvimos atentamente a intervenção inicial de Vossa Excelência, na qual faz uma apreciação positiva da atuação do Governo. Mas permita-me que diga à Vossa Excelência que o otimismo é bom, mas não se deve abusar do mesmo, porque cada vez é maior o fosso que se gera entre o Governo por um lado e as pessoas por outro. E, nesse sentido, não podemos deixar de sublinhar com muita preocupação que, de acordo com os dados do Eurobarómetro, o aumento do custo de vida e a pobreza são os assuntos que mais preocupam os portugueses. 98% dos cidadãos portugueses identificou o aumento do custo de vida como o assunto mais preocupante. 95% dos cidadãos portugueses refere que o mais preocupante é a pobreza e a exclusão social. E esta preocupação tem todo o sentido se olharmos aos números, Sr. Secretário de Estado. Mais de 2,3 milhões de portugueses vivem em risco de pobreza. E se retirarmos os apoios sociais, o número de pessoas que vive abaixo ou no limiar da pobreza sobe para 4 milhões. Isto é quase metade da população portuguesa. Igualmente preocupante é, ainda e também, o facto de Portugal ter atingido um máximo histórico. Os portugueses nunca pagaram tantos impostos, ou seja, a carga fiscal sobre os contribuintes portugueses aumentou em 2022 para um recorde de 36,4% do PIB, o valor mais alto desde 1995. De resto, Portugal é o 6º país da OCDE onde se pagam mais impostos. Face a este pequeno enquadramento, gostaria de relembrar ao Sr. Secretário de Estado as declarações recentes. Desta vez não lhe trago aqui declarações nem do PSD, nem de qualquer partido da oposição, mas de 3 personalidades ligadas ao Partido Socialista e que, com pertinência, fazem uma leitura não muito favorável da atuação do Governo. Proponho começarmos com as declarações de Helena Roseta, sua camarada socialista, que na semana passada falou em cansaço, descrença, para sinalizar o atual estado de espírito dos portugueses. Um caos, sublinhou mesmo. E que comentários é que se lhe oferece fazer relativamente a estes números e a estas declarações? Sabemos todos que Portugal tem mais dinheiro do que nunca, contudo, apesar da avalanche de fundos europeus, Portugal continua a ser um país pobre. Será que a pobreza é uma fatalidade para os portugueses? Fica a pergunta. Em segundo lugar, trazemos-lhe as declarações do Sr. ex-deputado Paulo Trigo Pereira, que veio declarar recentemente que é praticamente impossível Portugal executar o PRR até ao final de 2026 e veio, nomeadamente, alertar para o facto de existir um risco de duplo financiamento que viola os princípios do PRR e que o bom desempenho do PRR depende do bom funcionamento do modelo de governance. Sr. Secretário de Estado, concorda com estes alertas relativamente ao PRR
E quanto ao pedido de reprogramação do PRR, que o Governo anunciou ser efetuado até ao final do mês de abril, tem conhecimento de que esse pedido já foi enviado à Comissão Europeia? Para quando é que considera estar disponível o pagamento do terceiro cheque, uma vez que o mesmo está condicionado ao pedido de reprogramação? E, por fim, a terceira personalidade ligada ao Partido Socialista, que aqui lhe trazemos hoje e que até imprimi, a senhora Comissária Europeia Elisa Ferreira, que no passado dia 18 de abril afirmou que Portugal continua a ser um país atrasado apesar dos fundos europeus e destacou que na maioria das regiões portuguesas o PIB per capita é inferior ou igual a 70% da média da União Europeia, o que classifica grande parte do país como atrasado. Neste sentido, para a senhora Comissária, as dificuldades no desenvolvimento dessas regiões portuguesas podem ser explicadas pelo facto de estarem na chamada armadilha de estagnação, ou seja, apesar dos sucessivos envelopes de fundos europeus, essas regiões ainda não conseguiram encontrar forma de progredir e convergir com o PIB per capita da União Europeia. Portugal já recebeu mais de 150 mil milhões de euros em fundos europeus, mas, à exceção de Lisboa, ainda nenhuma região conseguiu superar a média europeia. Lembra ainda Elisa Ferreira. Senhor Secretário de Estado, é por todos reconhecida a importância dos fundos europeus no desenvolvimento da economia europeia e portuguesa, que atualmente ocorre num contexto único e irrepetível. Contudo, tenho que lhe perguntar, concorda com a senhora Comissária Elisa Ferreira que Portugal continua a ser um país atrasado, apesar dos fundos europeus? Obrigada. Obrigada, senhora deputada. Daria a seguir a palavra à deputada Maria Emília Apolinário, ainda no tempo de intervenção do PSD. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Agradeço também a intervenção que Vossa Excelência fez inicialmente, que nos mostrou aqui um retrato em várias áreas da política europeia. Bom, eu tenho 3 questões basicamente, vou começar pela primeira, fazendo o enquadramento. Foi recentemente aprovado no Parlamento Europeu um relatório relativo à introdução de novos recursos próprios na União. São 3 novas fontes de receita. A primeira baseada nas receitas do comércio de emissões, a segunda nos recursos gerados pela proposta do mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, a terceira nos lucros das multinacionais que serão realocados para os Estados-membros da UE ao abrigo do recente acordo OCDE-G20. Realçamos o mecanismo de fronteiras justas, o inovador recurso próprio aprovado, que vai garantir que os produtos importados para a UE sejam fabricados por trabalhadores com condições salariais condignas e acima do limiar da pobreza. O PSD acha inaceitável que as multinacionais vendam na Europa produtos feitos em países onde o salário é menos de 2 euros por dia. Os tempos são difíceis, os desafios são gigantes. As consequências da guerra na Ucrânia, a emergência humanitária, a recuperação pós-pandémica, a crise energética, a transição verde e digital. Mas os recursos financeiros não faltam. Senhor Secretário de Estado, primeira questão. Qual é a posição do Governo relativamente a esta matéria e à necessidade de financiar o Orçamento da União com capacitação para responder aos desafios e às expectativas dos cidadãos através da introdução destes novos recursos próprios? Segunda questão tem a ver precisamente com aquilo que o Sr. Secretário de Estado falou da Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias. Tem louváveis propósitos, dar mais peso e influência ao país no contexto comunitário, numa altura em que os funcionários portugueses em instituições como a Comissão Europeia correspondem apenas a 2%, quando a taxa de referência é 3,1%. O Orçamento de Estado para 2023 incluía um conjunto de medidas, mais de 1 milhão de euros, para corrigir a subrepresentação de Portugal e evitar semelhante situação deficitária no futuro. Precisamos de mais Portugal na Europa, disse o Sr. Primeiro-Ministro. Nós também concordamos. Mas o diabo está nos detalhes. E há um pequeno detalhe que nos saltou à vista e que é incompatível com as intenções proclamadas nos objetivos da estratégia, com os quais nada nos opõe. Portugal continua sem representante no Tribunal de Contas Europeu desde julho de 2021, cuja missão é fiscalizar a gestão dos fundos europeus. O não preenchimento deste lugar fragiliza a posição de Portugal
nas instituições europeias e coloca em causa a nossa credibilidade. Em concreto, o que é que está a contribuir para esta morosidade deste processo? O Sr. Secretário de Estado pode nos dar a sua explicação? Última questão. Portugal tem uma ajuda prometida à Ucrânia de 350 milhões de euros, entre verbas já mobilizadas e compromissos, parte em garantias e parte em financiamento direto, respeitantes a 2022 e 2023. Mas o Sr. Ministro das Finanças, na semana passada, disse isto, eu vou citar em Estocolmo: é necessário refletir, agora que está aprovado o pacote anual da União Europeia relativamente à Ucrânia, sobre a forma como esse apoio se desenvolve, como é que as necessidades da Ucrânia se estão a colocar e se vão colocar no futuro próximo. Em seu entender, do Sr. Ministro, esta reflexão é precisa na medida em que, e volto a citar, relativamente ao ano 2024 e seguintes, não há nenhum quadro para a tomada de decisão. Como é que o Sr. Secretário de Estado interpreta estas declarações? É um exercício de hermenêutica que eu aqui lhe deixo. Existe alguma alteração na posição do Governo português relativamente à manutenção do apoio à Ucrânia? Que se espera inequívoco, naturalmente, contra a invasão e a agressão de que foram alvos por parte da Rússia? Apoio que não pode ser apenas retórico e que tem uma dimensão significativa financeira. Mantém-se o compromisso de apoio à Ucrânia? Eram estas as questões. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Felicito igualmente pelo uso rigoroso do tempo de intervenção e dou 9 minutos, até 9 minutos. E então tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado para dar resposta às senhoras deputadas. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, agradeço-lhe as questões lamento, contudo, devo dizer, a escolha muito seletiva, o chamado cherry picking, nos indicadores que aqui nos trouxe. Porque, em bom rigor, para sermos totalmente justos e corretos, conviria relatar que ainda muito recentemente, ainda nos últimos dias, tivemos divulgação de vários indicadores muitíssimo favoráveis quanto ao comportamento da economia portuguesa. Quanto ao crescimento do PIB, no último trimestre, enfim, o maior da zona euro e da União Europeia, quanto à confirmação, de facto, de uma baixa da inflação, quanto à subida da confiança dos consumidores em Portugal, quanto à redução muitíssimo assinalável da dívida pública ao longo dos últimos anos e prosseguirá, quanto à situação do nosso mercado de trabalho, com níveis recorde de emprego, e quanto à convergência que temos vindo a manter com a União Europeia, algo que já não era visto antes dos atuais governos, não era visto há muitos anos em Portugal. Portanto, Sra. Deputada, eu sim creio que estes dados são dados positivos que convém não esconder, não ignorar, a fim de pintar só uma vertente negra da situação que estamos a viver. Com certeza que é natural que haja uma preocupação dos portugueses com o custo de vida. Estamos a viver uma situação de inflação como não se vivia há décadas. Estamos num pico inflacionista. É natural que os portugueses... Estranho seria se os portugueses não estivessem preocupados com o custo de vida e com a implicação da inflação nas suas vidas. Agora, têm sido tomadas um conjunto de medidas, como sabe, a esse respeito, e a verdade é que começamos a ver os resultados disso, começamos a ver o valor da inflação a reduzir. Depois a deputada fala da pobreza. Ora, a pobreza tem vindo a reduzir, Sra. Deputada, não a aumentar. A pobreza, dentro de 2015 até 2021, último ano em que há dados, a taxa de pobreza ou exclusão social baixou de 26,4% para 22,4%. Isto significa que há hoje menos 430 mil pessoas em risco de pobreza ou exclusão social do que havia no início da governação socialista. Quanto à carga fiscal, o PSD, pelos vistos, insiste em utilizar um dado que já foi mais do que explicado. A carga fiscal, esse indicador,
mede não só os impostos, mas também as contribuições sociais. O que tem estado a subir não são os impostos, pelo contrário, tem havido redução de impostos e, aliás, no programa de estabilidade está prevista para o futuro mais descidas de IRS. O que tem subido são as contribuições sociais por causa da situação do mercado de trabalho, que é bastante positiva hoje em dia. E, portanto, tudo isso já foi explicado e reexplicado, mas o PSD insiste insiste nesses dados, não percebo exatamente com que objetivo. Aliás, na verdade, percebo com que objetivo, mas erroneamente. Depois, eu, enfim, Sr. Deputada, não sou comentador não vou comentar aqui as declarações de outras pessoas, não é essa a minha incumbência, mas dizer-lhe apenas que, em relação ao PRR e ao processo de reprogramação, ele tem estado, ou esteve em consulta pública, como é sabido. Estamos neste momento em fase de, maturação sobre os contributos da consulta pública, com vista à apresentação desse plano de reprogramação em Bruxelas, coisa que acontecerá, enfim, por estes dias, estará à beira de acontecer. E, como sabe, o terceiro pedido de reembolso só ocorrerá depois de aprovada a reprogramação. Não faz sentido, naturalmente, haver esse pedido de reembolso quando estamos em fase de reprogramação do PRR, que permitirá que Portugal passe a contar com a disponibilidade de um conjunto adicional de volumes financeiros significativos. São cerca de mais 4 mil milhões de euros, cerca de metade dos quais dedicados às empresas, e, portanto, é um reforço muito interessante que permitirá acorrer a um conjunto de prioridades e prosseguir nesta senda de modernização e de aumento da resiliência do nosso país nas várias dimensões, digital, ecológica, social, etc. Quanto à senhora deputada Maria Emília Apolinário, refere-se ao tema dos recursos próprios e mencionou em concreto a aprovação daquilo que tem sido designado como o primeiro basket, o primeiro pacote de recursos próprios apresentado pela Comissão Europeia, esses 3 que referiu, relativamente aos quais a posição do Estado português tem sido de total apoio. Não só apoio em relação a este primeiro pacote de recursos próprios, como, aliás, de grande expectativa em relação a um segundo pacote de recursos próprios que a Comissão prometeu que iria apresentar ainda este ano. No programa de trabalhos para este ano consta, de facto, a indicação de que será apresentado um segundo pacote de recursos próprios e nós apoiamos tudo o que seja a criação de recursos próprios da União Europeia. Consideramos, aliás, que isso é absolutamente necessário até para retirar a pressão que existirá sobre o próximo quadro financeiro plurianual. Se não houver recursos próprios para o financiar, voltaremos a discussões muito difíceis, como tivemos no passado, entre países frugais, países amigos da coesão, etc., com a dificuldade adicional de que os empréstimos do Next Generation EU terão que ser repagos e, portanto, para isso é preciso também encontrar as necessárias fontes de financiamento. Se não houver fontes de financiamento para o efeito, isso virá em prejuízo da dimensão do próximo quadro financeiro plurianual. E por isso é, de facto, muito importante, e Portugal manifesta todo o seu apoio, à aprovação de novas fontes de financiamento da União Europeia, novos recursos próprios da União Europeia, que permitam responder, que no fundo são recursos adicionais, para responder às necessidades adicionais que temos. E a verdade é que a União Europeia, hoje, está a responder a um conjunto de desafios acrescidos que não existiam quando, e não foi assim há tanto tempo, quando foi aprovado este Next Generation EU. E, portanto, os PRRs, a famosa bazuca, aprovada em 2020, e desde então, com a guerra na Ucrânia, com a necessidade de reforçar a defesa, com a necessidade de apoiar a Ucrânia, com a necessidade de diversificar o abastecimento energético. Tudo isto são desafios novos que não existiam na altura, para o qual são necessários recursos que permitam à União ter o nível de ambição de respostas que todos desejamos. Quanto à Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias, agradeço-lhe a menção e o reconhecimento de como essa estratégia é positiva, vai no bom sentido e visa
colmatar um problema que temos neste momento de subrepresentação nas instituições europeias, com um leque alargado de medidas que estão neste momento em execução. Naturalmente que, em relação ao caso concreto que indica do Tribunal de Contas Europeu, como já referi aqui na última audição, estão a ser ultimados os trabalhos de indicação dos candidatos para preencher essa função. Quanto aos apoios à Ucrânia, naturalmente que se mantém o compromisso de Portugal a esse respeito. Isso está fora de questão. É isso que tem vindo a ser feito no quadro europeu, designadamente, no quadro da aprovação dos sucessivos pacotes de assistência macrofinanceira à Ucrânia, em que Portugal participa juntamente com os demais Estados-membros. Neste momento está definido, creio que o ano passado foi um total de 7,2 mil milhões de euros, salvo erro. Para este ano está já definido e aprovado um pacote de assistência macrofinanceira à Ucrânia no valor de 18 mil milhões de euros e, portanto, o horizonte para 2023 está estabilizado. Não está ainda o tipo de necessidades que existirão em relação a 2024. E, portanto, creio que era exatamente a isso, não há grande surpresa quanto às declarações do Sr. Ministro das Finanças, creio que era exatamente a isso que o Sr. Ministro das Finanças estava a referir, é que o pacote de assistência macrofinanceira à Ucrânia para este ano está definido, aprovado e em curso, são os tais 18 mil milhões de euros, nos quais Portugal participa, naturalmente, e para o próximo ano será necessário seguramente continuar a apoiar a Ucrânia, e aqui não estamos a falar ainda do apoio à reconstrução, que será adicional, e, portanto, naturalmente que o compromisso de Portugal com o apoio à Ucrânia é indiscutível. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É a vez agora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e darei então a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo para colocar as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado pela intervenção que nos traz, mas sobretudo porque ela consubstancia. E o que é que consubstancia? Um ano de trabalho, e eu diria um ano de muito e bom trabalho, de profícuo trabalho e, sobretudo, de trabalho planeado. O Sr. Secretário de Estado lembrou que há sensivelmente um ano esteve aqui e falou, de facto, de uma estratégia do Governo, para esta área dos assuntos europeus, e falou-nos em 3 eixos. Em termos mais propostas europeias para os problemas europeus, em termos mais Europa em Portugal e em termos também mais portugueses na Europa. De resto, já teve a oportunidade, até na resposta ao PSD, de se referir a essa estratégia, mais uma vez bem montada, que está em curso e que julgo que a minha colega, com quem partilharei o tempo do Partido Socialista, também terá oportunidade de abordar. Mas eu quero, portanto, enaltecer desde logo isto, dar-lhe os parabéns, Sr. Secretário de Estado, porque, enfim, não será surpresa para muitos o Partido Socialista estar a saudar o Governo pela sua atuação. Mas a verdade é que aqui saudamos claramente com factos, e com factos que o Sr. Secretário de Estado nos transmitiu nesta intervenção e que, de resto, os portugueses, um bocadinho ao contrário do que a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira aqui realçava, no fundo reconhecem. Porque como não reconhecer a solidariedade? Não é que o Governo, é que o Estado, é que o país, é que os portugueses têm manifestado para com esta bárbara invasão da Ucrânia. Como não reconhecer que reforçamos a Europa quando a Europa não se reforça só com números, a Europa reforma-se também com sentimentos, com percepções, no fundo, com o chamado espírito europeu a sair reforçado quando nós sabemos que, enfim, há quem cuide de nós, há solidariedade naqueles momentos em que estamos mais fragilizados. E, efetivamente, tem andado muito bem a nossa União Europeia, tem andado muito bem o Governo também em todo o apoio que tem sido feito aos ucranianos. Em Portugal, 60 mil ucranianos, acho que é um número significativo que nos deve verdadeiramente orgulhar. E depois, Sr. Secretário de Estado, nós não nos podemos esquecer, quer dizer, enfim, já foi dito várias vezes, mas é preciso relembrar, depois de 2 anos de pandemia, ninguém esperava, não é, que de facto nos viesse a acontecer o que veio a acontecer, com as consequências absolutamente dramáticas do ponto de vista económico, quer dizer, do ponto de vista energético, aqui estão faladas, da crise dos cereais e, portanto, com tudo o que isso, no fundo, impacta na vida das pessoas. Ainda assim, de facto, mantenho a esperança de que o espírito europeu esteja reforçado, ainda que aqui lhe coloque a minha primeira dúvida. Tem a ver, de facto, com as eleições europeias. Parabéns mais uma vez por termos conseguido, junto da presidência sueca, pelo menos
enfim, não definir para já a questão da data. Sabemos que para nós será muito difícil. Saudamos também o facto do Conselho Jurídico já ter aceito, no fundo, a votação no fim de semana anterior, mas o Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção, diz que, enfim, está o Governo disponível para estudar outras medidas. Não sei exatamente se já se vislumbra alguma coisa. Acho que é, de facto, um ponto importante. Queria recordar também como muito importantes o que o Sr. Secretário de Estado aqui sublinhou, digamos, os procedimentos legislativos que foram aprovados no âmbito do pacote Fit for 55, mas eu quero sobretudo sublinhar uma coisa que o Sr. Secretário de Estado não sei se deu ênfase suficiente, e eu acho que é importante fazê-lo. Quer dizer, se nós tivéssemos a eletricidade mais cara da Europa, provavelmente não era necessário estar aqui a dizer nada, porque, digamos, a publicidade, digamos, autorrealizava-se esse facto. Mas como temos a eletricidade mais barata da Europa, quer em Portugal, quer em Espanha, dá a impressão que o Governo, enfim, esteve alheio a este facto. Não, o Governo andou bem, andou muito bem, e quero saudar também essa cooperação que, no fundo, existiu entre Portugal e Espanha, países vizinhos e com interesses, naturalmente, concretos na questão da energia, como também quero saudar o desbloquear, de facto, do gasoduto, que vai trazer enormes oportunidades, como nós sabemos, também ao nosso país, e desse ponto de vista o Governo também tem estado bem. Bom, eu queria concluir dizer que é, de facto, fundamental pensar as questões da governação económica e deixar esta preocupação que tenho deixado nas minhas intervenções e que quero continuar a deixar, porque a Europa, para ser vivida, de facto, com esperança, tem que ser vivida com realismo. O eventual e futuro alargamento da União deve merecer a maior das atenções de todos os governos, a maior das reflexões de todos nós, porque é absolutamente fundamental gerir expectativas de quem naturalmente pretende entrar, mas também é absolutamente essencial gerir as expectativas de quem já cá está. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no tempo de intervenção do Grupo Parlamentar do PS, dou a palavra à deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e senhores deputados. Eu queria, na continuidade daquilo que já foi feito agora, na minha intervenção do meu colega, tornar a trazer a questão de mais propostas europeias para uma mais e melhor Europa, na qual Portugal necessariamente está incluído e participa solidariamente. De facto, estes últimos anos, em particular o último, nós tivemos aquilo que tem sido um dos fatores de maior regozijo, que foi a capacidade da Europa em encontrar estratégias conjuntas, mobilizadoras e falar quase a uma só voz em questões muito importantes. O tema que eu gostava de trazer para cima da mesa, Sr. Secretário de Estado, era a questão do desenvolvimento económico e particularmente de reindustrialização, que é um tema vital não só para a Europa, mas particularmente para o nosso país. E a Comissão, tema esse que a Comissão Europeia considerou que seria um tema vital na autonomia estratégica da Europa. A reindustrialização, como todos nós sabemos, é um eixo muito sistémico que implica várias variáveis, desde as dimensões fiscais, ambientais, digitais, e, acima de tudo, pressupõe aquilo que tem sido conseguido, que é uma articulação coerente de programas em ordem à sustentabilidade. E, nesse sentido, a UE tem demonstrado uma resiliência muito grande, como eu já referi, em particular face à invasão da Ucrânia, com manifestações que já vinham, algumas destas, que punham em crise algumas questões que têm a ver com a própria globalização, que vinham das estratégias e modelos de globalização que afetaram também a reindustrialização, como o acesso a determinadas matérias-primas privilegiadas. A União tem assumido particularmente, e podemos referenciá-lo, duas dimensões, de uma forma muito sintética. Primeiro, a continuidade do plano industrial e o pacote ecológico na dupla transição, e também uma concretização de uma nova estratégia a nível industrial que assegura a competitividade a nível global. E aqui é que se geram algumas das questões que já aqui foram focadas. Isto implica necessariamente a capacidade de novos recursos financeiros. Estes novos recursos tivemos já um primeiro pacote, aguardamos o segundo pacote e, acima de tudo, uma capacidade de resposta da União face a estas novas necessidades que se colocam em cima da mesa. A União, este ano, já tomou algumas posições também importantes que gostava de destacar. No que diz respeito a avançar com a constituição do Fundo Solidário, do Fundo Soberano,
e determinando que, enquanto este fundo soberano não se constitui, que seria importante utilizar e flexibilizar a utilização de fundos comunitários, alguns soberanos, do REPowerEU ou do próprio PRR, a outros fundos. E para fazer face a questões de concorrenciais, como foi o caso do Inflation Reduction Act, mas também a outras questões fundamentais que põem em causa a nossa capacidade a nível europeu. Eu gostava de destacar aqui o papel que teve Portugal neste domínio. Portugal apresentou, não só assumiu a iniciativa, como tomou posição neste domínio. E foi capaz de apresentar soluções que salvaguardassem as ajudas de Estado relativamente à comparticipação de cada Estado-membro face à sua capacidade. Por exemplo, medidas que definiam que uma empresa que recebe apoio do Estado-membro tem de se garantir que mantém a capacidade produtiva já instalada em todos os outros Estados-membros da União. Que as ajudas de Estado podem ser majoradas em função dos consórcios de Estado, valorizando aqui, em particular, Estados com regiões de coesão. A primeira questão que eu lhe colocava, Sr. Secretário de Estado, era saber se em que ponto estamos relativamente a esta matéria. E também gostava de chamar a atenção para outra questão, que é a importância científica e tecnológica da Europa, a necessidade de revitalização da produtividade também face à investigação, à tecnologia, à transferência de conhecimento. E o Plano de Trabalho da União chama a atenção para a avaliação do impacto relativo à concessão de patentes, criando um quadro eficiente para efeito que melhor reflita os interesses dos diferentes titulares destas patentes, e eu perguntava-lhe se estima que existe algum prazo acerca da apresentação deste quadro e se há participação de Portugal ao nível da sua elaboração. Eu julgo que terminei o tempo. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para as respostas devidas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, agradeço-lhe a menção, de facto, ao trabalho que temos vindo a desenvolver e que temos procurado que seja estruturado de acordo com uma lógica sistemática, pensada, de raiz, que aqui tive a ocasião de expor logo na primeira vez que aqui vim, com estes 3 eixos, e de facto temos vindo a desenvolver no plano europeu um conjunto de atividades que visam dar resposta a esses objetivos. Termos uma posição proativa nas discussões europeias e, portanto, não sermos apenas um sujeito passivo das várias negociações, mas, pelo contrário, propormos soluções, tentarmos encontrar compromissos, e nisso se inscreveu, aliás, o envio por parte do Primeiro-Ministro à Presidente da Comissão Europeia, no verão passado, de um documento identificando as prioridades nacionais para o Programa de Trabalhos da Comissão deste ano. Foi algo inédito, nunca tinha sido feito nem por Portugal nem por nenhum outro Estado-membro, e aí tomámos a dianteira propondo aquilo que era, de facto, prioritário para Portugal, e com isso lançámos um conjunto de temas para discussão, que agora muitos deles estão a ser concretizados à medida que a Comissão Europeia vai apresentando as suas propostas previstas no Programa de Trabalhos para este ano, e, portanto, participamos nessas discussões bastante à vontade, com a posição de quem ativamente vai a jogo, propõe medidas, propõe soluções europeias para problemas europeus. Porque, de facto, neste espaço comum que partilhamos, que é a União Europeia, muitos problemas extravasam, ou a resposta para muitos problemas extravasa aquilo que são as nossas fronteiras nacionais. E muitos problemas que vivemos carecem verdadeiramente de soluções à escala europeia. E por isso advogamos sempre uma Europa que esteja à altura desses desafios e dessas necessidades. E isso exige ambição no projeto europeu, exige também, como dizia há pouco, depois encontrar os recursos necessários para poder fazer face aos vários desafios, porque não podemos achar que a União Europeia vai responder a cada vez mais necessidades, a cada vez mais problemas com os mesmos recursos de antes. E, portanto, há aí um desafio no plano financeiro, mas é um desafio que surge por boas razões, pela vontade de responder e de solucionar, de encontrar medidas para dar respostas aos europeus. Começámos por ver isso, aliás, não começámos, mas vimos isso de forma muito significativa durante a pandemia, quando a União Europeia, mesmo num domínio em que tem muito poucas competências próprias, o domínio da saúde, perante a necessidade concreta de responder à pandemia e de proteger
os europeus, aí mesmo de proteger a vida dos cidadãos europeus, a União Europeia, a Comissão em particular, avançou para a compra conjunta de vacinas e garantiu que houve vacinas ao mesmo tempo em todos os Estados-membros, num espírito de solidariedade, de unidade e não de cada um por si. Essa é a essência do espírito europeu. O Sr. Deputado falava do espírito europeu. Esta é talvez uma das expressões mais claras de como o espírito europeu, neste caso, salvou vidas. Salvou vidas humanas um pouco por todo o continente europeu. E há muitos outros domínios em que talvez não estejam em questão temas de vida ou morte, mas em que a intervenção da União Europeia é absolutamente relevante. Voltámos a ver isso com a invasão da Ucrânia e com as ameaças sentidas e a alteração radical do contexto geopolítico, em que, particularmente no leste da Europa, perante a proximidade da ameaça russa, há a necessidade, de facto, houve a necessidade de uma resposta unida da União Europeia. E esse é também um elemento da maior importância, que é o facto de a União Europeia ter respondido às várias necessidades sentidas pelos europeus e aos desafios que se vão apresentando a cada momento, mas fazê-lo de forma numa frente unida. E é isso que temos visto na resposta à agressão russa, com a aprovação de sucessivos pacotes de sanções, por vezes difíceis de alcançar, porque exigem unanimidade, mas que têm permitido, já com 10 pacotes de sanções, ter de facto uma reação unida perante a agressão russa, coisa com que talvez Putin não contaria com este, de facto, espírito de união, que depois se manifestou também na resposta aos impactos da guerra. Ao nível da energia, como tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial, dando alguns exemplos de como, num espaço de tempo muitíssimo curto, o panorama energético europeu já mudou radicalmente, reduzindo drasticamente a dependência face à Rússia. No plano alimentar, da necessidade de garantir o escoamento de cereais da Ucrânia e de criar linhas de acesso, enfim, vias solidárias de acesso para que esses cereais possam ser escoados e para garantir que o conflito na Ucrânia não gere depois consequências gravíssimas em várias outras partes do mundo, designadamente no sul global, como as situações de carência e de fome e de subnutrição, e portanto como os cereais da Ucrânia são, como sabemos, essenciais para até o próprio sistema alimentar a nível mundial. E, portanto, em todos esses domínios, como disse, a União Europeia tem mostrado estar à altura do desafio. Já para não falar, como aqui referiu, das questões da execução do Pacto Ecológico Europeu, do programa do conjunto de diplomas inseridos no pacote Fit for 55, e como aí tem sido, de facto, possível avançar muito no sentido de maior sustentabilidade. E como em Portugal também temos feito a nossa parte, designadamente em conjunto com Espanha, na aprovação deste mecanismo ibérico, que de facto tem se revelado de grande sucesso, e como dizia bem, se tivermos a eletricidade mais cara da Europa, certamente não seria o Sr. Deputado a falar disso, teria sido logo a intervenção inicial do PSD a suscitá-lo junto daqueles outros indicadores que referiram. Mas, por acaso, como temos preços de eletricidade que ficam bastante aquém do resto da Europa, então, de facto, já não se falou do assunto, mas isso não é por acaso, isso resulta de atuações determinadas nesse sentido que têm vindo a ser adotadas. O Sr. Deputado Rosário Gamboa refere-se à reindustrialização da Europa. Este é, de facto, um desafio enorme que temos pela frente, que também foi colocado em evidência durante a pandemia, quando de repente percebemos com a paralisação das cadeias de abastecimento global como estamos absolutamente dependentes de outras regiões do globo para coisas tão simples como máscaras ou álcool gel ou ventiladores e como temos que voltar a ter produção e produção industrial na Europa desses produtos e não só. E, sobretudo, hoje em dia a questão coloca-se muito em relação àqueles produtos ou materiais que se percebe que vão ser críticos na economia do futuro, da dupla transição ecológica e digital. E, portanto, as tecnologias limpas, os chips, os materiais necessários para produzir energias renováveis, as baterias, temos aí, de facto, um esforço enorme de industrialização a fazer no espaço europeu. Para o efeito é preciso garantir o acesso a matérias-primas críticas, para não nos encontrarmos no futuro, relativamente a essas matérias-primas, numa mesma situação de dependência que descobrimos estar, ou que parte da Europa estava, em relação à Rússia, quanto às matérias-primas energéticas ou quanto aos combustíveis fósseis. E por isso há muito trabalho a fazer. A Comissão tem vindo a apresentar propostas sobre matérias-primas críticas, sobre indústrias limpas, com vista justamente a definir esta política industrial europeia
com ambição, com arrojo, e que permita garantir a tal ideia da autonomia estratégica da União Europeia e evitar as dependências e as vulnerabilidades da União Europeia face ao exterior. E isso é essencial. Para isso será também crítico o instrumento que está prometido, que será apresentado no verão pela Comissão Europeia, de um Fundo Europeu de Soberania, também para contrabalançar aquilo que foi a resposta mais imediata ao Inflation Reduction Act norte-americano, nestes setores, que foi uma flexibilização das ajudas de Estado. E, portanto, isso teve que ser feito de forma muito imediata, mas isso deve ser contrabalançado com o Fundo Europeu de Soberania. E mesmo na resposta imediata que foi feita em termos de flexibilização das ajudas de Estado, como referiu e bem, houve um conjunto de salvaguardas que foram introduzidas por sugestão e por pressão de Portugal. O facto de a concessão das ajudas de Estado não poder resultar numa deslocalização de investimentos existentes já noutros Estados-membros da União Europeia. O facto de haver um tratamento mais favorável das ajudas de Estado se elas envolverem vários Estados-membros em consórcio e, designadamente, Estados-membros da coesão. Um conjunto de matérias que permitiu introduzir este elemento da coesão também no domínio das ajudas de Estado, evitando que sejam apenas um fator de diferenciação ou de afetação do chamado level playing field e das condições equitativas de concorrência no espaço europeu. E, portanto, aí, de facto, Portugal desempenhou um papel importante e é um debate que acompanhamos e continuaremos a acompanhar, porque há ainda, nesta senda do reforço da competitividade europeia, da reindustrialização e da autonomia estratégica da União Europeia, muito caminho ainda para trilhar. Obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Darei de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Intervirá em seu nome o Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, não posso começar esta audição, apesar de não estar relacionado consigo, mas como falou da presença hoje do Parlamento Nacional na Ucrânia, referir que, tendo sido o convite feito ao Parlamento português, consideramos que aquela visita que se realiza hoje em Kiev não passa de um abuso de poder que viola claramente o princípio da representatividade e da proporcionalidade, violando, em última instância, o artigo 157 da Constituição, no seu número 1, em que os deputados não são alvos de qualquer processo disciplinar por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República. Bom, não obstante este facto que consideramos, já vimos as imagens postadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República na internet e estamos muito atentos ao que está a ser feito lá, qual influencer, da forma como está a gerir os trabalhos, mas esperemos que corra bem e que os acordos bilaterais e a parceria com a Ucrânia funcione e que, de facto, estejamos ao lado da Ucrânia neste processo. Ao final de um ano das suas audições nesta Casa, existem aqui tempos que são necessários de ponderar e tentar perceber. Nós já tivemos uma fase em que o Governo Socialista anunciou como vai arrancar de tal forma o pipeline que seria algo que estaria quase pronto aqui em 2026, 2027, depois as datas começaram a andar, e aquilo que lhe perguntava concretamente é: o acordo está feito entre Portugal, Espanha e França, mas precisamos de datas, precisamos de concretização e precisávamos de algo mais efetivo e que, de alguma forma, o Governo nos pudesse transmitir, de facto, algo mais concreto, porque ultimamente o Sr. Ministro Eduardo Cordeiro também anda meio desaparecido nesta temática, principalmente. Porque estamos também neste sentido em relação a Sines, também passa pelo mesmo princípio de não percebermos bem o que é que pretendem fazer ao Porto e, afinal, qual é a estratégia, quando há uns meses atrás tanta alavanca se dava à volta daquilo que era o projeto para Sines. E gostaria de lhe deixar também uma pergunta de perceber, ao final de um ano, se considera Vossa Excelência ou não, que é importante e qual é a visão que o Governo tem para uma eventual revisão dos tratados. Sim ou não a uma revisão dos tratados, se acha que é oportuno ou se mantemos o princípio que estava há um ano atrás. Depois, em relação à questão dos 3 eixos e da Europa aqui, saudar sem problema nenhum a postura que o Governo teve em relação à tentativa de negociação para a eleição ou para as eleições europeias, que ouviu todos os partidos de uma forma que nem sempre neste Parlamento tem acontecido, mas saudar o posicionamento do Governo nessa questão. E já percebemos que podemos ter, então, o voto antecipado, o que saudamos também.
Mas há algumas questões em relação às instituições europeias que nos têm preocupados. Já aqui foi falado hoje a ausência de um representante português no Tribunal de Contas Europeu, mas há uma questão, e eu sei a expressão do Partido Socialista em relação a este aspecto, porque vem dizer o Governo não nomeia ninguém, mas queria falar em relação ao Procurador Europeu. Se considera que é um embaraço ou não a forma como continuamos sem ter a apresentação das candidaturas e as audições nesta mesma Comissão terem sido suspensas, porque apesar do Partido Socialista dizer que o Governo não faz mais do que agregar candidaturas e depois remetê-las ao Parlamento, gostaria de saber se não considera isto um embaraço depois do que aconteceu com o juiz Ivo Rosa, que mais uma vez ficamos aqui meio baralhados e tendo em consideração que num passado muito recente, todas as entrevistas da ex-ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, inclusive, assegurava que a nomeação por parte do Governo e a convocatória desta Assembleia da República também vai neste sentido. Depois, é verdade que o Covid serviu para demonstrar muita consistência europeia, mas o Covid também serviu para justificar muita coisa mal feita que ainda hoje continuamos ao final de um ano e de repetidamente eu lhe ter feito a pergunta, continuamos sem resposta, que é concretamente em relação aos contratos que foram celebrados com a Pfizer, ainda hoje estes contratos continuam no portal da transparência do Parlamento Europeu, continuam truncados. E a realidade é que nós não percebemos porque é que continuam truncados e não percebemos porque é que é este esconder do quê que deu origem à compra de 9 vacinas por cada concidadão português, incluindo as crianças. É importante, de uma vez por todas, que tudo isto seja clarificado e seja desmistificado. A última pergunta que gostava de lhe fazer tem a ver com a relação do que falou também das políticas de migrações e de asilo, que tem sido uma batalha entre nós e que muitas vezes, ou quase sempre, estamos em desacordo, mas perguntar-lhe diretamente, considera ou não que a lei aprovada neste Parlamento, que determina a entrada, como determina, dos membros vindos e oriundos da CPLP, considera ou não que é uma violação clara ao acordo para entrarmos no espaço Schengen? Considera ou não que estamos a violar o acordo de espaço Schengen da forma como estamos de porta aberta a permitir que a nossa fronteira esteja escancarada para determinadas origens que não fazem parte do espaço europeu? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bruno Nunes. O Sr. Estado de Estado tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Bruno Nunes. Em relação ao H2MED, ao gasoduto dedicado ao hidrogénio, resultante do acordo, já o que houve de facto foi um acordo político entre Portugal, Espanha e França. Como sabe, não é de sumenos, uma vez que era um projeto que estava bloqueado, designadamente por objeção da França, a objeção essa que foi superada. O passo seguinte foi a apresentação de uma candidatura ao programa Connecting Europe Facility, para financiamento desta infraestrutura, candidatura que foi apresentada em conjunto por Portugal, pelas autoridades competentes de Portugal, de Espanha e de França, com o apoio expresso da Alemanha, também é particularmente relevante o apoio direto e expresso da Alemanha a esta candidatura europeia, e neste momento aguardamos que haja uma decisão por parte da Comissão Europeia, numa primeira fase, quanto à qualificação deste projeto como um projeto de interesse comunitário, que permitirá depois ter acesso a financiamento por via deste programa. Portanto, é nessa fase que nos encontramos. Em relação ao Porto de Sines, é também uma peça essencial desta estratégia, porque, como sabe, Portugal está a apostar de forma muito significativa em ser digamos assim, um produtor e exportador de gases renováveis, em particular de hidrogénio verde, tirando partido das condições naturais muito vantajosas que temos, muito favoráveis, designadamente, muita água, muito sol e a possibilidade de produzir hidrogénio verde, não só de forma ecologicamente sustentável, como a custo muito baixo, e, portanto, ser, como eu costumo dizer, uma parte da solução para as necessidades europeias, necessidades energéticas da Europa, através designadamente do hidrogénio verde, que é muito decisivo, em particular para aqueles setores económicos que têm mais dificuldade em eletrizar-se, ou em passar por um processo de eletrização, e, portanto, há, de facto, indústrias, há setores económicos em que a eletrificação não é tão fácil, continuam a depender do gás, mas se puder utilizar gás limpo, gás renovável, gás verde, em vez de combustíveis fósseis, em vez de gás natural, isso é, de facto, uma vantagem muito significativa. É nisso que temos vindo a apostar e, portanto, queremos tornar-nos exportadores, queremos tornar-nos um player neste setor,
Para isso precisamos de vias de fazer chegar a hidrogênio verde à Europa. Uma delas é este pipeline, que falámos ainda agora, o outro é a utilização do Porto de Sines. E, portanto, designadamente, há um projeto muito importante neste momento, também candidato a projeto de interesse comunitário, portanto, a financiamento através do programa Connecting Europe Facility, de criação de uma espécie de pipeline marítimo entre o Porto de Sines e o Porto de Roterdão, para, no fundo, transportar por via marítima também gases renováveis para o centro da Europa, e este será, portanto, quer por via marítima, quer por via terrestre, serão duas formas de escoamento ou de canalização destes produtos para o resto da Europa, e isso será, de facto, uma oportunidade incrível em termos económicos para Portugal. Quanto à revisão dos tratados, fala-se de revisão dos tratados em diferentes contextos, não é? Fala-se de revisão dos tratados, por exemplo, no contexto da concretização ou da implementação das propostas resultantes da Conferência sobre o Futuro da Europa. E, em particular, o Parlamento Europeu tem-se pronunciado no sentido de, para concretizar as propostas dos cidadãos formuladas no âmbito desta Conferência sobre o Futuro da Europa, a necessidade de abrir um processo de revisão de tratados. Sobre isso, o que temos dito é que os temas em que o Parlamento Europeu refere como implicando uma revisão de tratados e aqueles que resultam, de facto, das conclusões da COF, da Conferência sobre o Futuro da Europa, e que implicaria uma modificação dos tratados, são não só difíceis no sentido em que temas em que será complicado obter uma unanimidade para a revisão dos tratados, como são uma minoria no contexto global das propostas resultantes da COF. E, portanto, o que temos dito é que, para concretizar as propostas dos cidadãos, algo que é muito importante, em que a Europa deve estar focada, devemos centrar-nos, sobretudo, na concretização daquilo que é possível fazer no quadro dos atuais tratados, no plano legislativo, e há muito que é possível fazer, cerca de 90% e tal das propostas da COF são concretizáveis no contexto dos atuais tratados, e, portanto, é aí que nos devemos concentrar, em vez de nos focarmos apenas num conjunto de 18 propostas que são, de facto, dificilmente consensualizáveis com vista a uma mudança de tratados. Mas, depois, o tema, enfim, não sei se de mudança de tratados, mas seguramente o tema da evolução institucional ou da reforma institucional da União Europeia coloca-se também a propósito de um outro tema ou num outro contexto, que é o do alargamento. E o que temos vindo a dizer é que, neste momento, há um número já bastante significativo de Estados, de países candidatos à adesão à entrada na União Europeia, e a concretizar-se a adesão de todos eles, isso careceria, de facto, de uma evolução institucional quanto ao modo de funcionamento e de organização da União Europeia. Há processos de decisão que já são muito difíceis a 27, a 34, 35, 36 Estados-membros seriam muitíssimo mais difíceis. E, portanto, isso implica todo um processo de reflexão sobre que evoluções institucionais é que, quanto à governance da própria União Europeia, quanto ao funcionamento dos seus órgãos, quanto ao seu processo decisório, que evoluções é que isso implicará, e depois exigindo ou não uma revisão dos tratados, enfim, isso é, eu diria, é uma segunda fase. A primeira fase é refletir sobre como é que nos devemos preparar para este alargamento. Porque se tomamos a decisão, e já tomámos, de concessão do estatuto de candidato a vários países, então depois devemos ser sérios quanto a isso e consequentes. E, portanto, assumir que um dia eles entrarão. Não será amanhã nem depois da manhã, são processos longos, como é sabido, mas um dia entrarão. E, portanto, temos que nos preparar para isso. Só seremos sérios na reação que temos para com estes países às quais temos vindo a atribuir o estatuto de candidato, se depois formos consequentes, preparando-nos para o dia em que eles entrarão. E por isso temos que preparar esta reflexão, que poderá eventualmente originar uma alteração dos tratados, mas é algo em que temos que nos focar na criação desta capacidade de absorção por parte da própria União Europeia. Quanto ao Procurador Europeu, o Sr. Deputado, no fundo, antecipou já na sua pergunta. A minha resposta é muito simples. Resulta de uma lei desta Assembleia da República, aprovada na Assembleia da República, qual é o processo de indicação dos candidatos nacionais à Procuradoria Europeia. Isso está totalmente balizado na lei, e o que está aí previsto é que quem indica os candidatos são os Conselhos Superiores, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, o Governo não tem aí, de facto, intervenção. Claro que se me pergunta, eu preferiria que
Portugal já estivesse em condições de indicar, no mínimo 3, candidatos ao Comitê de Seleção Europeu. Neste momento, como é sabido, porque houve 2 desistências, não estamos ainda em condições de fazer essa indicação e, por isso, foi solicitado aos Conselhos Superiores que voltem a indicar candidatos para podermos preencher este número de 3, que possam ser ouvidos aqui na Assembleia da República e sendo indicados à União Europeia. Mas esse processo, como sabe, resulta da lei, é uma lei da Assembleia da República que está em vigor, que disciplina de forma muito clara e muito concreta qual é que é o procedimento aplicável e em que não há intervenção do Governo. É, de facto, algo que passa pelos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público. Quanto aos contratos da Pfizer, já falámos várias vezes sobre isso. Naturalmente que toda a transparência e todo o escrutínio é importante e necessário. Agora, não tenho a menor dúvida que foi muito importante, como já há pouco disse, a medida corajosa que a Comissão Europeia tomou de avançar para a compra conjunta de vacinas. Isso, de facto, permitiu salvar vidas e, portanto, foi da maior importância. Quanto às questões depois administrativas e de contratação pública, naturalmente, devem ser analisadas e devem ser avaliadas. Quanto ao tema das migrações e do asilo, para ser totalmente claro, como o Sr. Deputado já referiu, aí há todo um mar que nos divide e creio que estamos talvez nos antípodas de posições a respeito destes temas, como tem sido visível em sucessivas audições anteriores. Quanto à pergunta concreta que coloca, vou ser absolutamente claro. É óbvio que, do ponto de vista do Governo, a lei de estrangeiros que foi aprovada nesta Assembleia da República não viola as regras do espaço Schengen, não viola o Código Schengen. Obviamente, senão não teria sido essa lei resulta de uma proposta de lei apresentada pelo Governo, o Governo não a teria apresentado se considerasse que estava em causa uma violação das regras de Schengen. E, portanto, não, obviamente, entendemos que não há qualquer contradição, não há qualquer violação das regras de Schengen por parte da lei de estrangeiros que está neste momento em vigor em Portugal. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E para concluir esta primeira ronda, darei a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, que é também Vice-Presidente desta Comissão, para questionar o Sr. Secretário de Estado, dispondo para o efeito de até 8 minutos. Tem a palavra ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sei que não tenho aqui nenhuma cadeira, Sr. Presidente, mas vou fazer uso do meu direito de pergunta e resposta. E por isso, entretanto, fico aqui em pé, mas não tem problema. Queria ainda dar uma nota, até que o Sr. Deputado João Paulo Rebelo, não é preciso, não sei obrigado, tinha dito, penso que foi um lapso, que nós tínhamos a eletricidade mais barata da Europa, mas isso não é verdade. Eu até fui confirmar aos dados da ERSE da semana passada e somos o 11º. Por isso, não é o primeiro, é o 11º. E se puser estes preços em paridade de poder de compra, ainda vamos mais para baixo. Mas era só uma pequena nota, porque essa frase ficou-me no ouvido. Sr. Secretário de Estado, queria lhe perguntar, relativamente ao pacote legislativo mais habitação, se o Governo português notificou a Comissão Europeia ou não, como se encontra obrigado pela diretiva relativa à transparência do mercado único e também pela diretiva de serviços. O Sr. Deputado usará esta figura regimental que é permitida no nosso regulamento de pergunta-resposta sucessiva. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, creio que se refere a uma diretiva acerca da notificação prévia de regras técnicas relativas ao mercado interno. Tenho grandes dúvidas que as medidas em questão se qualifiquem como regras técnicas no âmbito dessa diretiva. Eu não sei se o Sr. Desculpe, Sr. Presidente, posso? Não sei se o Sr. Secretário de Estado já teve a oportunidade de ler a resposta que a Comissão Europeia enviou a um requerimento que o Eurodeputado português Nuno Melo submeteu, mas efetivamente a Comissão Europeia cita as duas diretivas, quer a da transparência, quer a diretiva de serviços, e diz que, até à data, as autoridades portuguesas ainda não notificaram o projeto de medida a que se referem. Uma vez notificados, os serviços da Comissão avaliarão a medida nacional à luz do direito, a Comissão acompanhará a evolução deste processo e avaliará eventuais novas medidas, nomeadamente na eventualidade de Portugal não proceder à notificação ao abrigo da Diretiva de Serviços. E por isso não é só a parte das regras técnicas, é também o facto de ser preciso notificar, antes ou depois da sua adoção, como está aqui escrito, as medidas que afetam a prestação de serviços. E por isso, caso ainda não o tenham feito, parece-me, segundo esta resposta da Comissão Europeia, que o devem fazer. Em segundo lugar,
sobre a Procuradoria Europeia, também no seguimento do que já foi aqui falado. Eu gostaria de lhe perguntar sobre a nomeação do novo Procurador Europeu. Foi noticiada há sensivelmente 2 semanas que o Governo solicitou aos Conselhos Superiores novos candidatos. Eu gostaria de saber se poderia informar a Assembleia do estado deste processo e também já agora perguntar se não forem indicados novos candidatos, ou pelo menos candidatos suficientes, se o Governo está a ponderar ou não proceder a uma alteração legislativa. Muito obrigado. Sr. Deputado de Estado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, em relação ao processo da Procuradoria Europeia, aquilo que tenho para dizer foi exatamente aquilo que já expliquei anteriormente. De acordo com a lei da Assembleia da República que regula a seleção dos candidatos a apresentar ao Comitê de Seleção Europeu, essa é uma competência exclusiva dos Conselhos Superiores. Havia já 3 candidatos, o que permitiria, de facto, após a sua escutação nesta Assembleia da República, a comunicação à União Europeia. Houve 2 que desistiram, como é conhecido, portanto deixámos de ter 3 candidatos e, consequentemente, foi solicitada a indicação de outras candidaturas por parte dos Conselhos Superiores. Eu, neste momento, não tenho indicação de se já houve resposta a esses pedidos ou não. Pode ter havido, esses pedidos são formulados pelo Ministério da Justiça. Neste momento não tenho conhecimento que tenha havido resposta ou de qual tenha sido a resposta. Obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Isso em relação ao processo, mas em relação a uma potencial intervenção legislativa, o Governo por agora não tem qualquer intenção nesse sentido, certo? Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, neste momento a iniciativa do Governo foi a de solicitar, aliás, de acordo com aquilo que resulta também, não só da lei, como do entendimento expresso no parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República a este respeito, solicitar aos Conselhos Superiores a indicação de outros candidatos. Sr. Deputado, por favor. Eu termino, também percebo que possa ainda não ter resposta, ou que não queira dar, faz parte também, mas mesmo nesse próprio parecer da PGR, a PGR sugere, digamos assim, ao Governo que pondere uma intervenção legislativa dirigida para a resolução das obscuridades e omissões legais detectadas. E também daí a minha pergunta, vinha também no seguimento da própria recomendação que vinha no parecer, mas já vi que, pelo menos a curto prazo, não deve haver nenhuma intenção legislativa. Outro ponto, Sr. Secretário de Estado. A Comissária Europeia, Elisa Ferreira, Comissária para a Coesão e Reformas, afirmou há algumas semanas que, apesar de Portugal já ter beneficiado mais de 150 mil milhões de euros em fundos europeus, desde que aderiu à União Europeia, continuamos a ter grandes dificuldades em convergir com a média europeia e Portugal é ainda um país atrasado. Isto é uma citação. Apontou também as grandes desigualdades e assimetrias entre Lisboa, entre a área metropolitana de Lisboa, depois Algarve e Madeira e depois em todas as outras regiões que, no fundo, têm a maioria da população. Isto agora estou a citar. O PIB per capita é inferior ou igual a 70% da média da União Europeia, um valor extraordinariamente baixo que classifica todo o resto do país como atrasado, nem sequer em transição. Isto também vem no seguimento, aliás, ao contrário, no seguimento disto também já houve outras notícias e um estudo, até a dizer, essencialmente, que a distribuição dos fundos está a causar mais assimetria nas regiões, o que é paradoxal, porque os fundos deviam ser de coesão. E, no caso português, também foi noticiado recentemente que os municípios mais pobres estão a ter muito mais dificuldades a aceder ao dinheiro do PRR do que os municípios mais ricos. E, por isso, gostaria de lhe perguntar o que é que está a falhar aqui e o que é que o Governo pondera fazer para alterar esta situação. Sr. Estado de Estado, tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco. Sr. Deputado, é sempre mais difícil fazer análise contrafactual, mas naturalmente que Portugal, sem os fundos comunitários que têm vindo a ser aplicados ao longo dos anos, não teria o nível de desenvolvimento que tem hoje nas suas várias regiões. E tem havido, eu creio que é indiscutível por quem circula pelo país, um conjunto de investimentos muito significativos por parte de todo o território que tem permitido um desenvolvimento económico, social, ambiental muitíssimo significativo. Claro, gostaríamos que fosse melhor, gostaríamos de estar mais à frente neste processo. Esse tema da armadilha de crescimento de que a Sra. Comissária fala não é um tema, aliás, especificamente português. É um tema que é estudado, aliás, até na literatura, e que corresponde a uma determinada fase da aplicação deste tipo de processos que se verifica em vários territórios e para o qual
a União Europeia tem vindo a procurar soluções e Portugal participa também nesse debate, naturalmente com o objetivo de que temos sempre de que os fundos europeus que Portugal tem tido à sua disposição sejam utilizados da forma mais eficiente possível, permitindo um progresso e um desenvolvimento do território maior possível. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Pois, isso aí eu percebo e acho que é consensual. A questão mesmo é a distribuição dos fundos. Neste caso, um exemplo específico, os municípios mais pobres têm mais dificuldades em aceder ao dinheiro. Então, como é que se resolve isto? A pergunta vai nesse sentido, porque a análise eu acho que nós já entendemos. O problema é que a distribuição dos fundos, como está a ser feita, não está a dar resultados e, por isso, se pudesse tentar responder novamente a essa pergunta, deixava aqui novamente. E uma segunda, no seguimento disto, tem exatamente a ver com o controle e com a distribuição destes fundos, que foi noticiado também há poucos dias que o Governo, tinha escondido o parecer da Comissão de Auditoria e Controle do PRR, que apontava exatamente várias falhas no controle dos fundos, não só a nível de conflitos de interesse, mas também até de casos de duplo financiamento, que mais uma vez é uma má execução dos fundos. E eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se estava a par da existência deste relatório e o que é que se pode fazer para, de alguma forma, esta Comissão funcionar. Porque também o que já temos ouvido do Sr. Presidente da IGF é que já agora está na tutela das finanças, como nós sabemos, o que é efetivamente um problema, é que, despacha algumas coisas rápido porque nós precisamos de receber os fundos. Mas depois o que acontece com este pouco controle e esta distribuição mal feita é que há muitos deles que não têm os resultados que nós esperamos ou que causam estas assimetrias de que se fala, não é? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, obrigado. Sr. Deputado Bernardo Blanco. Bom, quanto à primeira questão que me coloca, eu não sou um especialista em desenvolvimento territorial e geográfico e em estratégias de desenvolvimento local, mas arriscar-me a dizer que, naturalmente, há um papel muito importante dos instrumentos de assistência técnica também para poder tirar partido dos fundos. Porque, naturalmente, é natural que entidades administrativas com mais arcabouço administrativo, com mais capacitação, consigam aproveitar melhor as disponibilidades que existem do que estruturas administrativas com menor capacidade administrativa, institucional, etc. E, portanto, por isso, aliás, é que os programas de financiamento europeu têm sempre associado instrumentos de assistência técnica para, exatamente, ajudar a capacitar as entidades a tirar melhor proveito desses fundos. E creio que isso será, imagino eu, parte da resposta ao problema que colocava. Quanto à questão do PRR e do parecer da Comissão de Auditoria e Controlo que refere, bom, creio que haverá uma comissão nesta Assembleia da República mais direcionada a discutir esses temas, mas aquilo que eu sei é que a atitude geral do Governo tem sido sempre a de procurar introduzir as melhorias todas que sejam necessárias e identificadas no controle da execução dos fundos europeus e, em particular, do PRR. Logo quando apresentámos o projeto de PRR a Bruxelas, isso vinha acompanhado, obviamente, no seu sistema de governação, de um conjunto de mecanismos de controle e de acompanhamento e de fiscalização, que, aliás, foram bastante elogiados pela Comissão Europeia, com nota A. E, sendo detectadas áreas em que se justifica uma melhoria dos processos de auditoria, de controle, de fiscalização, etc., o que o Governo tem dito foi sempre, se nos forem indicadas essas melhorias, temos todo o interesse em introduzi-las para melhorar esses procedimentos, porque é do interesse de todos, e desde logo do Governo, que todos estes procedimentos sejam absolutamente claros e que haja uma garantia de total regularidade na aplicação destes fundos. Muito obrigado, Sr. Atenção que nesta modalidade de intervenção, sendo óbvio que demora menos tempo a fazer uma pergunta do que a dar a resposta, mas neste momento o Sr. Secretário de Estado já esgotou o seu tempo, portanto não vou impedir que o Sr. Deputado utilize o tempo que lhe falta, mas peço ao Sr. Secretário de Estado que seja o mais contido possível nas respostas. Tem a palavra. É muito rápido, Sr. Presidente. Primeiro, dar uma nota que eu percebo isso. A questão é sair do papel. Porque uma coisa é o que está planeado e o que foi apresentado. Outra coisa, efetivamente, é o cumprimento daquilo que está no papel. E neste caso,
aquilo que soubemos do Sr. Presidente da IGF é que os pareceres positivos são dados, porque efetivamente, quer dizer, é para Portugal receber o dinheiro. Ponto. E se não der o parecer positivo, Portugal não recebe o dinheiro e faz ali as alterações que é preciso. Só tenho uma pergunta muito rápida, que há sensivelmente, penso que até discutimos isto no outro orçamento. Há sensivelmente 7 meses, a Iniciativa Liberal submeteu aqui um projeto que era exatamente isso, a revisão do PRR. Na altura, o Partido Socialista chumbou, até tentei que houvesse um pouco na Comissão a discussão mais jurídica do mesmo, e o que eu lhe queria perguntar era se o Governo já estava a fazer na altura essa revisão, ou se na altura não queria fazer essa revisão e agora sim é que decidiu que é o momento certo, apesar de na altura já haver todos os indicadores, até pelo que os outros países já estavam a fazer, de que era preciso fazer essa revisão e porque, quer dizer, não lhe posso dizer essa mudança de posição, porque obviamente o Sr. Secretário de Estado não votou nada, não é? Mas pelo menos o partido que o suporta votou, mas porque essa mudança, digamos assim. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, eu creio que por revisão do PRR se refere ao processo de reprogramação que está em curso, é isso? Bom, esse processo de reprogramação tornou-se necessário por várias razões que são claras e conhecidas. Primeiro, porque houve um montante do PRR que ficou, desde a origem, para distribuição posterior. E, portanto, só mais recentemente é que essa verba, creio que 1,6 mil milhões de euros, foram distribuídos alocados, no caso, a Portugal, e, portanto, isso implicou redistribuir essa verba. Depois passou a haver um novo capítulo Repower EU dos PRRs, neste caso para Portugal, com um financiamento de 785 milhões de euros, que também justifica que tenha que haver uma reprogramação. E, portanto, é isso que determinou que o que tinha sido planeado inicialmente tenha que estar a ser reprogramado neste momento. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado e Sr. Deputado. Concluímos assim a primeira ronda desta nossa audição. Passaremos de imediato à segunda. Tenho 3 pedidos de intervenção. Portanto, relembro aos Srs. Deputados que terão direito a 2 minutos por intervenção e o Sr. Secretário de Estado responderá ao conjunto das respostas por um tempo equivalente ao somatório das intervenções quanto às perguntas. Darei a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caras e caros deputados. No passado dia 27 de março foi assinado entre o Governo da República Portuguesa, a APED, Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, e a CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, o denominado Pacto para a Estabilização e Redução de Preços de Bens Alimentares. Ora, a cláusula segunda, a linha B desse pacto, refere o seguinte: o Governo compromete-se a assegurar, desde já, o reforço em 140 milhões de euros nos apoios à produção agrícola para mitigar o impacto dos custos de produção, incluindo eletricidade verde e demais custos de energia, através do reforço de verbas para os setores da suinocultura, aves, ovos, bovinos, pequenos ruminantes e culturas vegetais, para o universo dos agricultores apoiados no âmbito do pedido único de 2022. Para a concretização deste acordo, foi fundamental a participação do Sr. Primeiro-Ministro, que o subscreveu, em nome do Governo. Sucede que este valor de 140 milhões de euros é proveniente do Orçamento de Estado Nacional e configura um auxílio de Estado, nos termos do previsto no artigo 107 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, pelo que, salvo melhor opinião, para que possa ser efetivamente pago aos beneficiários, carece de apreciação favorável por parte da Comissão Europeia, mais concretamente da Direção-Geral da Concorrência. Pelo que, perguntávamos ao Sr. Secretário de Estado se nos estava a informar em que estado se encontra este processo, ao que julgamos saber, já em apreciação na Comissão Europeia, e qual o prazo que estima para a pronúncia final para que o Governo possa finalmente cumprir com a sua obrigação. Uma segunda questão: a Rússia ameaça não renovar o acordo que permite a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro. Entretanto, alguns países, como a Polónia, a Hungria, a Bulgária, a Roménia e a Eslováquia, estão a colocar alguns entraves à exportação de cereais ucranianos por via terrestre, o que motivou já um protesto formal do governo ucraniano junto à União Europeia, até por violação de um princípio de solidariedade
que, em boa verdade, todos julgávamos claro. Assim, perguntávamos ao Sr. Secretário de Estado se sabe qual o ponto da situação e qual a posição de Portugal sobre este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei de seguida a palavra ao Sr. Deputado Rui Lage, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado e senhores deputados. Nos últimos meses nós assistimos a alguns desencontros e divergências no seio da União Europeia em torno não dos objetivos da descarbonização, mas em torno do caminho para a descarbonização, nomeadamente em relação à taxonomia energética. Vimos que à 25ª hora a Alemanha introduziu o tema dos combustíveis sintéticos na proposta para a indústria automóvel. Vemos também que a França está a fazer um lobbying bastante forte para introduzir o hidrogénio produzido a partir da energia nuclear na taxonomia europeia, e estes encontros não deixam de ser um pouco preocupantes quando nós nos apercebemos que o nosso principal rival geoestratégico nesta área é a China. Portanto, gostava de saber qual tem sido a posição de Portugal nestas polémicas, sendo que Portugal, variedíssimas vezes nos últimos anos, soube ser um construtor de pontes e um congregador de vontades. Também na mesma ótica, tentar perceber qual é o estado da arte no que diz respeito à reforma do mercado europeu de eletricidade, uma vez que a proposta que está em cima da mesa pela Comissão do mês passado, salvo erro, a maioria dos países europeus não são favoráveis à desacoplagem do gás e da eletricidade na formação dos preços da energia, sendo que Portugal tem uma posição muito vigorosa a favor dessa desacoplagem, aliás, partindo dos muitos méritos que tem na definição do mecanismo ibérico de eletricidade. E, por fim, também, voltando à China, nós temos visto que a China tem feito investimentos colossais no espaço geográfico da América Latina, em infraestruturas, em operações empresariais, extrativistas, e nós percebemos que há um certo demérito, ou houve nos últimos anos um certo demérito da União Europeia, não se interessou suficientemente na América Latina, e por isso queria lhe perguntar, até a propósito da vinda recente a Portugal do Presidente do Brasil, sobre os avanços que podemos esperar para os próximos tempos no que diz respeito à celebração do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Com esta intervenção, encerraremos a segunda ronda no que diz respeito às perguntas, uma vez que não tenho outros pedidos de intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentá-lo a si, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Muito rapidamente, Sr. Secretário de Estado. Tive a oportunidade de visitar o Distrito de Setúbal, há bem pouco tempo, e até de salientar a importância deste novo quadro comunitário que surtirá efeitos apenas daqui para alguns anos, em que a Península de Setúbal, de facto, ganha a dimensão de NUT 2 e NUT 3, e nessa mesma perspectiva, duas questões que gostaria de colocar. A primeira é, nessas vantagens que analisa daquilo que é o planeamento futuro para a Península de Setúbal, se efetivamente considera, e bem sei que isto às vezes é um bocado de futurologia, mas como já existiram estudos no passado que assim o indicaram, se considera que de facto que isto pode ser um projeto ganhador do ponto de vista do volume global de fundos citários para Portugal. A própria Associação AI7 em tempos apontava para que Portugal pudesse conseguir atingir cerca de 2 mil milhões caso tivesse este quadro sido definido há alguns anos atrás, enfim, para o atual quadro plurianual, mas para o futuro se considera de facto que pode haver ganhos objetivos no respeito ao volume para a Península de Setúbal, de acordo com os dados socioeconómicos que atualmente existem, considerando que naturalmente tinha sublinhado que era importante. E confesso-lhe que até é apenas esta pergunta que lhe queria aqui deixar, mas não posso deixar de fazer um comentário sobre uma observação que o Sr. Secretário de Estado fez, no que diz respeito à questão do rendimento e no que diz respeito à questão de nós termos ficado prejudicados nesta recente análise que a OCDE faz e que faz todos os anos sobre aquilo que são os impostos dos rendimentos portugueses e, ao fim e ao cabo, até também já o fez no passado sobre aquilo que é o rendimento disponível dos portugueses. E apenas espalhar uma nota, que é a seguinte, e esta perspectiva é relevante quando falamos sobre isso e considero que a Vossa Excelência não estará em desacordo. Nós tivemos o maior déficit de balança comercial em Portugal. E isso traz dois problemas. Em primeiro lugar, os países dos quais nós importamos, incluindo Espanha, como sabe, passou de ser o nosso principal parceiro, para terminar, Sr. Presidente, aumentam os salários. E os outros parceiros dos quais nós importamos aumentam os salários. Quando nós não aumentamos salários, nós não exportamos a nossa inflação.
e, portanto, os outros não pagam o nosso custo. E quando nós importamos de países que já aumentaram, nós importamos inflação. E, portanto, a questão dos rendimentos de salários, em particular no espaço da União Europeia, é muito importante ser analisada e não é dessa forma tão simples como colocou e com certeza que não poderia deixar de manter este tema sob reflexão, porque, enfim, como dizia bem, o tema não é simples, independente aqui do burburinho, o tema não é simples, mas também, com certeza, que não pode ser abordado da forma como colocou. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Ramalho, quanto à questão do auxílio de Estado relativamente ao apoio ao setor da produção agrícola, sim, trata-se de um auxílio de Estado que carece aprovação, uma vez que vai para além dos apoios de minimis, e esse processo está bastante avançado em termos de negociação com a Comissão Europeia, tem havido contactos vários, tem corrido muito bem e, portanto, creio que haverá condições para ter esse processo concluído muitíssimo breve trecho. Quanto à questão da reação de 5 Estados-membros, que adotaram medidas unilaterais de restrição às importações de cereais e produtos alimentares provenientes da Ucrânia. Essa questão já está, felizmente, superada. Na sexta-feira passada houve um acordo entre a Comissão Europeia e os Estados-membros que permitiu desbloquear essa situação. Naturalmente que a posição do Estado português sempre foi a de aprovar a renovação da suspensão dos direitos alfandegários relativamente à importação de cereais provenientes da Ucrânia, era isso que estava em causa. Logo quando o conflito inicialmente foi adotada esta medida muito importante de suspensão dos direitos alfandegários e agora está em causa renovar essa medida, creio que por mais um ano. Portugal sempre apoiou essa renovação, também no espírito, naturalmente, de continuada solidariedade com a Ucrânia. Estes Estados-membros suscitaram algumas questões de forma unilateral. Aliás, até é duvidoso que pudessem ser adotadas essas decisões de forma unilateral, mas felizmente isso foi superado. Isso, contudo, chama a atenção para uma questão que eu já aqui levantei, que é no futuro, quando a União Europeia, quando a Ucrânia entrar na União Europeia, passará um dia a participar do mercado interno, também com os seus produtos agrícolas. E, portanto, este é um bom exemplo de como o processo de adesão tem que ser preparado e carecerá de uma reflexão muito cautelosa sobre as implicações da adesão de novos Estados-membros no que diz respeito, neste caso, por exemplo, ao funcionamento da política agrícola comum. Quanto ao Sr. Deputado Rui Lage, levanta alguns temas no âmbito relativamente a alguns diplomas no quadro da transição ecológica, que têm sido polémicos, e Portugal, por exemplo, quanto ao ato delegado da taxonomia, Portugal adotou uma posição muito clara de ser contra a qualificação do gás natural ou do nuclear como tecnologias verdes. Não foi essa a posição que vingou, mas claramente a posição de Portugal a esse respeito é muito clara. Tal como, ainda recentemente, adotámos um posicionamento claro, juntamente com outros Estados-membros, através de um non-paper, em que contestámos a inclusão do nuclear, designadamente a propósito do hidrogênio e de outras tecnologias limpas. Quanto à reforma do mercado europeu de eletricidade, o que temos vindo a dizer é que a proposta da Comissão é uma proposta que genericamente vai no bom sentido, mas que devia ser muito mais ambiciosa. Nós gostaríamos que fosse muito mais ambiciosa do que é e que de facto fosse mais longe no tal desacoplamento entre os preços da eletricidade e do gás, algo que já não faz sentido. Foi a própria Presidente da Comissão Europeia, aliás, que no seu discurso do Estado da União veio muito claramente dizer que este desenho do mercado de eletricidade já não é fit for purpose, porque não está adaptado para aquilo que é o mercado da eletricidade atualmente, com o peso que as renováveis têm no mix energético, em particular em alguns Estados-membros, como é o caso de Portugal, e, portanto, não faz sentido que sejam os combustíveis fósseis a marcar o preço sempre, quando as energias renováveis são mais baratas. Hoje em dia, isso aliás foi um longo debate em Portugal durante muitos anos, em que muitos setores contestavam a aposta nas renováveis e dizendo que era um custo excessivo, que não valia a pena, que era pouco racional, e hoje vemos que justamente o que está a fazer baixar os custos da energia e da eletricidade é a aposta nas renováveis e o grande peso das renováveis e portanto, vê-se bem como essa aposta foi certeira e foi no tempo certo.
Quanto ao Mercosul, haverá um momento importante em julho, que é a cimeira entre a União Europeia e a CELAC, a Comunidade dos Estados da América Latina, em que, até lá, há a esperança de que possa haver desenvolvimentos, embora não seja seguro, é um processo negocial complexo, não é garantido que venha a ser bem sucedido até este momento, até julho próximo, mas espera-se que este seja um momento alto, importante, em que quer os Estados-membros da União Europeia, quer os da América Latina estarão juntos e, portanto, nesse quadro seria importante haver um avanço quanto à negociação do Mercosul, e é nisso que Portugal tem vindo a apostar e a fazer um esforço para que seja possível. Sr. Deputado Nuno Carvalho, quanto à Península de Setúbal e à sua qualificação doravante como NUT 3 e NUT 2, isso de facto permitirá que num próximo quadro financeiro plurianual a Península de Setúbal possa ter um acesso muito maior a fundos europeus e, portanto, foi uma vitória grande que conseguimos, fruto de uma negociação difícil com a União Europeia, e conseguimos de facto que, do ponto de vista estatístico, a Península de Setúbal passasse a ser tratada autonomamente da Grande Lisboa e, por isso, passará a ter acesso a um conjunto bastante mais vasto de financiamentos europeus e será um game changer, diria, para a Península de Setúbal e é, de facto, algo de que nos podemos orgulhar, será muito significativo para esta região. Não lhe sei dizer neste momento, creio que não é sequer possível dizer neste momento, porque não há ainda dados para fazer essas contas, se isso terá também um impacto no volume global de fundos do país, mas seguramente para a região terá um impacto muito significativo com o acesso a muito mais fundos e essa é uma vitória importante em que nos empenhamos e que conseguimos adotar. Quanto à questão dos salários, Sr. Deputado, é este Governo que, no seu programa de Governo e na negociação que fez na Concertação Social, tem vindo a defender uma subida dos salários. É nisso que estamos empenhados. O que temos dito é que, ao longo dos últimos anos, houve uma redução do peso dos salários no PIB, deixámos de estar alinhados com a média da União Europeia quanto ao peso dos salários no PIB e devemos voltar a convergir com a média da União Europeia no que diz respeito ao peso que os salários têm no total da riqueza nacional. E, portanto, aquilo que este Governo advoga, e não é só advogar, aquilo que este Governo conseguiu, através de um acordo na Concertação Social, um acordo de rendimentos, que prevê justamente, em acordo com os parceiros sociais, um processo de gradual evolução favorável, evolução positiva, portanto, crescimento dos salários, porque isso é importante na situação da nossa economia nacional em que nos encontramos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Portanto, concluímos assim com a sua intervenção esta audiência regimental e iremos dar de seguida continuidade aos nossos trabalhos, antevendo que a segunda parte da nossa reunião terá uma duração curta. Eu propunha-nos que não interrompêssemos os trabalhos apenas pelo minuto necessário para eu acompanhar o Sr. Secretário de Estado à saída e retomamos de imediato os nossos trabalhos se estiverem de acordo.